Fala galera, eu tô de volta. Muita gente já sabia, mas eu estava de férias. Acabei tirando um sabáticozinho do canal também, aí de coisa pouca, 2 semanas aí quase. E estou de volta, não desistimos nem desistiremos, estamos com tudo aqui. Voltamos com um baita conteúdo que é a Copa Let's Go, galera. Então vou explicar duas coisas rápidas antes de entrar no vídeo em si. O que vai ser esse vídeo ou essa série de vídeos, galera? Eu tenho consumido muito conteúdo lá de fora de report de torneio, tá? Para quem não tá por dentro muito do que é isso, normalmente alguém participa de uns torneios, tem costume de postar vídeos semanalmente mostrando o deck que jogaram, falando o que enfrentaram, quais foram as dificuldades, o que mudariam no baralho, enfim, coisas do gênero, e qual foi o resultado e tudo. Então eu acho esse conteúdo muito bom, é o conteúdo que eu acho que mais consumo atualmente. De Flash and Blood é isso, porque eu gosto de ver o que a galera tá levando para jogar, o que tá encontrando, e o que é dificuldade para cada deck, qual lista que o cara estava usando e como ele performou com aquela lista. Então eu gosto bastante de reports. No Brasil a gente não tem ainda muito, até porque a gente não tem torneio, né? Mas a minha ideia é começar a fazer mesmo de torneios menores e tal, fazer um report de draft, report da própria Copa Let's Go, report de campeonato semanal, que seriam os nossos armories aqui do Brasil, né? O mais próximo que a gente tem disso. Então, a ideia é fazer esses vídeos de report, que eu vou mostrar o deck que eu joguei, qual foi a ideia de cada carta, porque eu estava usando essa decklist. Óbvio que eu vou tentar não ser muito prolixo. Então, por exemplo, hoje eu vou fazer uma decklist Commoner da Lexi. Se tiver um torneio Commoner da Lexi daqui a 3 semanas, eu não vou explicar o deck todo de novo. Vou explicar as mudanças, o que eu mudei de um torneio para o outro, por quê. E que se você quiser ver a deck tech do deck, da base do deck, né, você volta no vídeo original. Vou tentar fazer mais ou menos assim, mas vou tentar sempre postando um report, dizendo o que eu enfrentei, por que eu perdi, por que eu ganhei, se eu merecia ter perdido uma que eu ganhei ou ganhado uma que eu perdi, coisas do tipo. O que eu achei que não funcionou, o que eu achei que funcionou, tá? Então, esse vai ser o nosso primeiro report, primeiro vídeo de report. Vai começar com o Commoner da Copa Let's Go. Tá? A Copa Let's Go é um torneio de 3 fases, por assim dizer, né? Na verdade, são 3 mini torneios que englobam a pontuação geral. Então, a gente tem a primeira fase, que foi o Commoner, a segunda fase, ou torneio, que vai ser está sendo o Blitz, e o terceiro, que vai ser o Constructed. Cada um tem premiações e pontuações individuais, que aí você vai ganhar, enfim, sorteios individuais também, tudo. E os 3, como um todo, vão acumulando uma pontuação para ver quem vai ser o campeão geral da Copa Let's Go, tá? Então tem o campeão de cada um desses mini módulos e o campeão da Copa Let's Go em si, tá, galera? Então, achei bem bacana a ideia, porque incentiva todos os formatos, a galera que, gente que não tava jogando Blitz, porque às vezes não tinha lendária e tudo, e viu que tá dando para ter resultado. Tem muita gente aí, não vou dar spoiler agora, no vídeo de Blitz vocês veem, mas tem muita gente aí fazendo resultado mesmo sem lendária. Então, precisar, não precisa. Ajuda. Alguns decks precisam, né? Mas enfim, há decks que não precisam. E aí, o que eu estou fazendo a primeira etapa foi o Commoner. Então eu vou passar aqui um pouco o deck que eu escolhi, por que eu escolhi, como que foi jogar com ele, o que eu achei que são as dificuldades, o que eu mudaria, o que eu não mudaria. Mas, antes de entrar como foi o torneio, eu vou entrar na decklist para vocês. Decklist que eu resolvi jogar. Bom, eu não sabia o que eu ia enfrentar, né? Não tinha os grupos definidos, então se eu ver até os grupos na telinha, mas não tinha eles definidos. Eu estava entre 3 decks, entre Briar, Lexi e Ira. A Briar não me enchia muito os olhos e eu fiquei entre a Ira e a Lexi, tá? E aí eu vou explicar um pouco a minha escolha. Eu acho as duas, em termos de potencial, muito similares, só que a Ira mais consistente. Nos meus testes, eu pude perceber que eu estava tendo um resultado quase 50-50 com a Alex contra a Ira. Então, eu falei, cara, se eu consigo ganhar de Ira, do resto eu acho que a Alex sai bem. Então, eu vou tentar ir de Lex e vou tentar aproveitar esse 50-50 para ganhar uma ou outra, que eu comprar um pouco melhor, que meu adversário comprar um pouco pior e tudo. Eventualmente eu vou perder uma ou outra também, mas beleza. Esse é um pouco o pensamento, porque eu, além disso, gosto muito mais de jogar de Lex, acho bem mais divertido e complexo do que jogar de Ira, tá? Então, eu queria um deck que me exigia mais, que eu achava que era melhor recompensado pelas minhas boas decisões e que fosse diferente, né? Que realmente foi. Então, se a gente der uma olhada no torneio, aqui tem uma parte aqui que eu venho para Commoner Deck Lists, eu acho. Aqui foi mais ou menos o que foi o torneio, tá? Só tinha eu de Lex, tá? Um jogador.
um de Azalea e um de Viserai. Tinham 4 Briar, 5 Odin, 2 Dash e 7 Ira, tá, galera? O que é bem comum lá fora, você vê quase todos os vídeos que falam de melhores decks Commoner citam muito esses três, Odin, Briar e Ira, tá? É muito padrão, tá? Muito comum. O próprio DM Armada lá fez um vídeo recentemente, aí tem acho que 1 ou 2 semanas, sei lá, falando dos melhores decks do Commoner, entre eles esses três aqui. E tinha um quarto, qual que era o quarto deck? Não era Lex, não. Eu lembro que eu tava olhando até de curiosidade. Era Dorintia? Não sei, não lembro o quarto deck, mas esses três eu lembro que estavam lá no top 4, eles entram em muito top 3, top 4 da galera lá de fora pro Commoner, tá, galera? Alex já é um pouco mais off-meta, mas eu acho ela muito forte. A lista que eu montei, eu tô testando, eu tô achando muito consistente, então eu vou passar aqui para vocês mais ou menos o que é a lista, tá, galera? Eu separei aqui primeiro por... agrupei por pitch, para vocês terem uma ideia. Então, eu tô jogando com 10 azuis, 6 amarelas e 24 vermelhas. Eu até acho que está sendo suficiente. Não tem me faltado pitch, tá? Óbvio, um turno ou outro falta, beleza, mas nada que prejudique o andamento do jogo, tá? Mas eu vou chegar lá, que eu jogaria com 2 amarelas a mais, mas não tanto por conta do pitch, óbvio que é um up, mas por conta da mudança em si que seriam essas amarelas, o que elas agregariam nos demais. Mas antes de eu chegar nisso aí, vamos dar uma olhada no que foi a minha decklist, tá, galera? Eu joguei com 6 Ball Lightning, né? Joguei com as 3 cores de Ball Lightning, tá? Em termos de arrows, eu tava jogando com menos que o normal, jogando com Buzzbolt, Dazzling Crescendo. Deixa eu separar por Attack, que fica mais fácil, né? Type, vocês verem aqui. Então, de Attack Action, jogando com os 6 Ball Lightning. Eu vou passar por último no Barraging Brocade e no Rally the Rearguard. Mas, basicamente, além dos 6 Ball Lightning, eu tava jogando com... São 2, 4, 6... Eu não vou contar o headshot agora... Então, são 6 arrows, com o headshot dão 8, tá? Mas o headshot eu vou muitas vezes estar pitchando, então eu tô jogando com muito pouco arrow. O que foi a ideia dessa Lex? Eu não quero ficar cheio de arrow na mão, não conseguir bater, e eu não me importo de alguns turnos ou outros não ativar o Death Dealer e simplesmente ir para agressividade. Então o que eu fui, migrei para uma build um pouco mais parecida com uma Briar, com Scar for Scar, Lightning Surge, os Ball Lightning, os 6 Ball Lightning, Entwine Lightning, para uma build mais assim. E qual que foi o meu pensamento? Eu consigo aproveitar Raven's Claw bem, por exemplo, que é 1 por 5, mas se ele for no meu arsenal, ele já vai ter o Go Again, né? Que eu revelo ele, bato com ele primeiro, já são 5 de dano. Então Raven's Claw também bate bem, apesar de 1 por 4, 1 por 5, não é maravilhoso, mas ele bloca 3, ainda serve para fazer o Fusion, muito forte. Faz o Fusion do Entwine Lightning com muito mais consistência que a Briar. E aí, quando vem um Arrow, normalmente só tem um Arrow na mão. Então, eu não zico cheio de Arrow, não fico zicado com cheio de Arrow na mão. Eu simplesmente jogo com os poucos Arrows justamente por isso. Porque aí eu tenho ataque, Arrow, coisa do gênero. Então, eu faço turnos muito explosivos. Esse deck aqui no turno 2 faz consistentemente mais de 20 de dano. Te garanto, consistentemente, tá? É muito comum você ver acontecer, você tomar um pouco de dano no primeiro turno, você joga com 5 cartas no segundo turno, né? Se uma delas for um Arrow, 6 com a carta da compra do Death Dealer. Então, e se eventualmente você conseguir no primeiro turno colocar um Electrify no arsenal, você está jogando com 7 cartas. Então, vamos pensar o cenário perfeito aqui. O cara começa, você bloca com a mão toda e quebra o Ronin Hood para colocar o Electrify no arsenal, tá? Você ativa o Electrify para dar o Go Again da Lex, né? Ativa a habilidade da Lex, vai dar o Go Again aí pro próximo ataque. Usa o Electrify, compra uma carta. Coloca um Arrow no arsenal, compra outra carta. Digamos que você tinha uma azul ou amarela na mão, que é o que acontece normalmente. Você gastou uma carta, enfim. E no total você tinha 7, né? Que é 4 na mão, uma no arsenal, uma do Electrify e uma do Death Dealer. Você ainda tem... você tem 6 cartas de dano, né? Porque o Electrify causa dano, com certeza vai passar algum dano nesse turno. O Arrow que você colocou vai causar dano, você provavelmente vai conseguir fusar, então você faz um Buzzbolt fusado, alguma coisa do gênero. É um deck muito explosivo para o segundo turno, dar mais de 20 de dano com consistência. Foi assim que eu ganhei a maior parte dos jogos, fazendo um segundo turno insano, que o cara bloca com a mão toda, mesmo assim, toma às vezes 8 de dano ou mais. Então, e já fica pressionado o resto do jogo. E a ideia do deck é essa, você conseguir fazer um turno de 20 e poucos de dano, e aí depois você faz alguns turnos mais lentos, que às vezes
9 de dano ameaçando 10 on hit, ou, sei lá, 11 ameaçando alguma coisa mais on hit, coisas do gênero, que já são suficientes, porque o cara já ficou pressionado o suficiente. Normalmente está com o tempo da partida, você simplesmente vai pressionando ele, passando um pouquinho de dano, até você conseguir montar novamente um turno de Electrify gigante e fechar o jogo. Tá? O deck funciona mais ou menos assim. Então, são 30 Attack Actions, tá? E eu estou usando bem pouca não Attack Action, só que eu achei que vale muito a pena. Então vamos lá, quais são essas? Electrify, tá? Basicamente é o core do baralho, você consegue colocar um Electrify no arsenal, você tem um on-hit ali já na chain e eventualmente, e assim, você vai ter uma carta a mais, porque eu estou imaginando que você vai pitchar amarela ou azul, então você vai ter mana floating, ela vai você vai comprar uma carta, então assim, você faz turnos muito insanos com o Electrify do arsenal, ele ainda garante o Go Again, né, com a habilidade da Lex, então ele é gigante. Então, jogando com 6 Electrifies, Nimblism é a carta que eu vou tirar, mas eu vou chegar depois, tá? Eu tô querendo testar sem ele. Dá mais 3, todo mundo já sabe o que o Nimblism faz, né? Ataque de 1 ou menos ganha mais 3, mas esse mais 3 não tem se provado o suficiente, tá? Muitas vezes eu quero blocar com ele, não é legal, ou eu quero dar um buff, mas não é o suficiente para pegar um breakpoint com um hit interessante. Simplesmente eu não tô vendo muito valor no Nimblism. E aí a gente tem o Winter's Bite, que ele é basicamente para pitch. Como eu não uso muito as azuis mesmo, elas são basicamente para pitch, eu gosto de ter o Winter's Bite, que ele é uma carta para pitch que muitas vezes, se eu tiver contra uma Briar, um deck agro, pegar ela turno 1, coloca ela no arsenal, cria um Frostbite, faça ele descartar uma. Imagina um turno desse, primeiro turno contra uma Briar, a Briar começa, você bloca com a mão inteira, fica só com o Winter's Bite na mão, quebra o seu Ronin Hood, coloca o Winter's Bite no arsenal, enche a mão, ativa a Lex, deixa um Frostbite, usa o Winter's Bite ainda no turno, ele descarta uma carta, então ele vai jogar com 3 cartas, mais a do arsenal que ele provavelmente fez, né? Então, com 4 cartas mais um Frostbite, já zica muito o turno da Briar. Então, eu acho o upside de ter isso aqui, às vezes pegar um deck agro e você conseguir dar uma zicada no cara, às vezes você vai pegar uns decks que vão querer tomar todo o dano para simplesmente voltar com mais dano. Isso aqui dá uma quebrada, que às vezes o cara toma o primeiro ataque, toma o segundo, fala, vou tomar tudo porque eu vou voltar mais forte. Aí você faz isso aqui, aí o cara, putz, eu me planejei para tomar tudo, se eu soubesse que tinha um Winter's Bite, não tomava. Então ele dá uma zicada boa. Ah, Léo, se pudesse usar mais 2 Electrify, você usaria no lugar do Winter's Bite? Usaria. Mas a verdade é que eu não tenho mais 2 Electrify. Eu não preciso mais de Lightning Fusion, porque tem muita Lightning, galera. Olha aí, são 2, 4, 6 com os Electrifies, 12 com os Raven's Claw, mais 2, 14 com o Lightning Surge, e eu acho que é basicamente isso. Ah, não, e tem os Ball Lightning ainda, 14 com mais 6 Ball Lightning, 20. Então, cara, são 20 cartas para Fuse. Não precisa... mas não é melhor usar uma Lightning? Não precisa... da Lightning para o Fuse aqui. Então aproveita o Winter's Bite para ocupar seu último slot de azul. Eu gosto muito. Eu gosto de azuis que tenham valor. Electrify tem valor. Se eu vier com muito azul na mão, eu quero conseguir jogar. Electrify tem valor jogar do arsenal. Winter's Bite tem valor porque zica o cara. Raven's Claw me ajuda a fusar, bloca 3 e na pior das hipóteses ainda bate 3. Headshot eu posso usar para ativar o Death Dealer e ainda consigo bater 4 com ele, ele ainda bloca 3. Então eu quero cartas azuis que façam alguma coisa. E o Ball Light não preciso nem dizer, né? Mas então todas as minhas 10 azuis são perfeitamente jogáveis, eu não me importo de vir às vezes com 2 azuis na mão. Essa é a minha preocupação. E o Winter's Bite, ele entra muito bem nessa sinergia de eu ter uma azul que se eu vier com outra azul na mão, eu não vou ficar triste de ter aberto ela, tá? Porque, meu turno já era. Não. O Winter's Bite é uma carta que você consegue uns encaixes bons. E é só isso que eu uso de non-attack action. Eu quero conseguir dar vários ataques no turno, não me importo muito com o não-ataque, porque meus ataques vão ter Go Again, galera. E por que eu digo que eles vão ter Go Again? Alguns motivos. Tem muitos ataques com Go Again natural. Os 6 Ball Lightning, o Dazzling Crescendo, porque você viu, são 20 cartas para fusar, você vai fusar ele. Então, são 6, 7 e 8, isso aqui também, 9, 10, Lightning Surge se vier do arsenal, né? Então pode ser ou pode não ser. Então vou somar os 4 aqui como 2 só, porque os 2 são condicionais, então assim, tem 12 cartas, somando esses 4 condicionais como 2.
Então tem 12 cartas com Go Again, sendo que ainda tem o Go Again da Alex, galera. Eu tenho 20 Lightning, então sempre vai ter uma Lightning no arsenal. Então meu primeiro ataque sempre vai ter Go Again, galera. Então o meu Raven's Claw que eu deixei no arsenal e usei Alex vai ter Go Again. Eventualmente deixei um Electrify, eu revelo ele, uso ele, baixo um Arrow, meu Arrow vai ter Go Again. Então o deck consegue bater com consistências 3, 4 ataques no turno. Então, claro, o jogo termina rápido, então o turno que der uma zicadinha no Go Again, Snapdragon tá aí para isso. Então, galera, funciona muito bem o baralho. Eu não preciso de No Attack Actions, porque eu quero conseguir usar minha mão inteira de ataque. E aí que a gente entra na questão do Nimblism. Não tá me fazendo muita falta Go Again. Então, ter o Nimblism, que ele é como se fosse, vamos botar entre muitas aspas, um ataque com Go Again, ele dá mais 3 pro próximo, mas eu não gastei o meu Action Point ali, porque ele tem Go Again, então se eu tiver meio zicado de Go Again nos ataques da minha mão, mas tiver um Nimblism, eu consigo um turno um pouco mais Go Tall. Mas eu não estou gostando muito dele, e os jogos que eu perdi, eu vou entrar neles quando eu for discutir, os dois foram um pouco por falta de Arrow, tá, galera? Então, eu não fechei o jogo rápido o suficiente, e eu comprei 2 ou 3 turnos seguidos sem conseguir ativar o Death Dealer, perdi muita vantagem no jogo, perdi muito tempo de jogo, e aí, basicamente, eu não consegui voltar, e se eu tivesse, nos dois casos, se eu tivesse um Arrow no lugar do Nimblism, faria muita diferença. Então, o que eu estou pensando é rodar Frazzle amarelo no lugar do Nimblism, porque o Frazzle é um Arrow sensacional, né? Porque sempre que um ataque fosse dar dano no turno, né, se ele fosse fusado, ao invés disso, causa 1 adicional. Então isso aqui triga até o Electrify, galera. Porque o Electrify, se um ataque irritar, ele dá 3 de dano. Então, até o Electrify proca com o Frazzle, tá? Não proca com o Buzzbolt, porque o Buzzbolt é hits. Sempre que um ataque irritar, ele causa 1 de dano. E o Frazzle é sempre que um ataque fosse dar dano, ele causa 1 adicional. Então proca todos esses danos aí de Mark of Light, né, Electrify, etc, entendeu? E aí vamos lá. O que o deck tem mais de ataque? Então basicamente são os Arrows bons, né? São os 2 que por 1 batem 5, que é o Buzzbolt e o Frazzle. Que, enfim, tem esse on-hit muito relevante se for fusado, e eles sempre vão ser, spoiler. O Dazzling Crescendo, que por 0 bate 4 com Go Again, e o Headshot só, para fechar ali, eu tava precisando de mais azul, eu adoro o Headshot azul, é uma carta que bloca 3, consigo ativar o Death Dealer, na pior das hipóteses, por 1 bater 4, não é o pior dos mundos. Então, adoro o Headshot, continuaria rodando. São os Raven's Claw, que eu adoro essa carta também, amarela serve para bater 1 por 4, não é o pior dos mundos, mas é ótimo para pitch, bloca muito bem, né? A azul bloca muito bem, é maravilhosa para pitch, e a vermelha bloca muito bem e pode ser usada para bater tranquilamente 1 por 5 com Go Again, se a gente tiver usado ela do arsenal, né, com a habilidade da Alex, é maravilhoso. Aí o Lightning Surge não tem nada para dizer, né? 0 por 4, possivelmente com Go Again, e o Scar for Scar também é um 0 por 4, possivelmente Go Again. O que tem de diferente na minha lista? São 2 cartas. Barraging Brownhide e Rally the Rearguard, tá, galera? Então vamos cada uma delas, tá? Eu mudaria algumas? Não. Adorei as duas, independente de qualquer coisa. Mas vamos em cada uma delas. O Barraging foi o que eu coloquei primeiro no baralho. E antes do Rally, eu tava rodando, se eu não me engano, é o próprio Frazzle amarelo. Mas vamos chegar em cada uma delas. Eu comecei a rodar o Barraging, porque que eu percebi? Depois que eu faço um turno muito grande e o cara bloca, eu preciso trocar de forma eficiente. E o Barraging faz isso maravilhosamente bem, galera. A gente não tem dificuldade de encontrar azuis no baralho, são 10 azuis, sempre vai acabar achando uma azul na mão, e você pode blocar com 2 cartas, manter uma azul e um Barraging Brownhide na mão, que você bate 7. Não tem bloco muito eficiente de equipe. No Commoner, muitas cartas nem blocam 3, né? Porque todo mundo usa muita genérica e as genéricas, de maior parte, blocam 2. Então o cara tem muita dificuldade de blocar isso. Então isso aqui é quase um garantido 8. 8 ou o cara bloca com 3 cartas, enfim, alguma coisa, 2, 3 cartas, enfim. Eu adoro isso porque o cara bloca 7 com 2 cartas na mão, eventualmente, mesmo que as 2 bloquem 3, vai blocar 6, vai passar 1 ainda.
E, pô, nesse momento você tá no grind, passar um é muito relevante. Obrigar o cara a bloquear com alguma coisa, senão são 8, é muito relevante. Só que no fim da chain, galera, também, aconteceu muito, eu dar ataque, 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 e aí eu quebro o Heartland Cross Trap, quando o cara acha que não vem mais nada, por uma mana, vem um Barraging Brohide, quando ele tem uma na mão, por 8, uma coisa do gênero. Eu acho isso aqui muito bom, tá, galera? Por ser, enfim, uma carta que cobra muito a mão do cara, e que ainda, mesmo cobrando, mesmo o cara bloqueando com 2 na mão, passa dano, assim. Eu acho gigante isso aqui. Para momento que você tá na trocação, né? Bloco com 2, bate com uma coisa do gênero assim. Isso aqui é muito eficiente. Eu gosto pra caramba. Se você somar isso aqui com, digamos assim, se você for tomar todo o dano de uma Ira com 2 cartas na mão, em geral ela bate 1 com uma Kodat, 2 com outra, e digamos tenha 5 com um ataque de recurso, tipo um Torrent of Tempo, uma coisa assim, a área vai bater 8. Isso aqui bate 8 também, ameaça 8, né? Bate 7 ameaçando 8. Então, assim, eu acho isso aqui muito relevante para um ataque de 2 cartas na mão. E eu adorei rodar, porque também, cara, é um negócio que a galera não tem muito como jogar em torno. A decklist aberta, ele vê que tem, beleza, mas ele não sabe quando eu vou quebrar Hardened Cross Trap para vir quando eu tô com 1 de recurso, para vir com um Barraging Brohide. É difícil jogar em torno dessa carta. Então eu adorei, funcionou muito bem, fechei jogo com isso, botei pressão em muito segundo turno com isso aqui, continuaria rodando. Eu sei que tem que faz a mesma coisa por 2 recursos, mais bate 6, só que a de Monarch, só que eu prefiro essa, porque apesar de ser só 1 a mais, por 1 recurso a mais, esse deck não tem dificuldade de achar azul, e eu quero efetivamente dar o máximo de dano com uma mão de 2 cartas, uma azul e uma qualquer. E essa qualquer, a Barraging Brohide, é a ideal, na minha opinião, até agora, dentre as que eu testei. E a gente vai para a segunda, Rally the Rearguard. Essa carta aqui eu introduzi por um motivo, e depois ela acabou servindo para outros muito bons. O motivo que eu introduzi foi, eu não tinha como quebrar Needle. E com a decklist aberta, se o cara vê que eu não tenho como quebrar a Needle, jogando de Ira, né? Não é Pithing Needle, né? Caraca, agora ferrou. Troquei o nome aqui com a carta de... Sei lá, esqueci. É só Needle, talvez? Não é. Alguma coisa Needle, só que eu esqueci o nome. Whatever. Enfim, eu não tinha como quebrar a Needle. Com a decklist aberta, o cara fala, beleza, vou jogar de Needle e vou bater sem medo. Não vou nem esperar ter Razor Reflex, nada, porque eu posso bater tranquilo, porque você não tem como quebrar. Eu queria que ele olhasse minha decklist e sentisse medo. Falasse, bom, se eu jogar de Needle, pelo menos eu vou pensar 2 vezes antes de bater, porque se ele tiver um Rally the Rearguard, ele quebra Needle. Então isso aqui, a priori, era só para dar uma assustada no jogador de Ira, tá? Para ele deixar de jogar de Needle, ou para ele jogar de forma menos eficiente. Ou eventualmente jogar, eu joguei um For Fun com o VH que eu quebrei no turno 2 a Needle dele com isso aqui. Ele jogar e falar, vou jogar e se quebrar, quebrou, e quebrou. Só que o que isso aqui se mostrou muito eficiente? Porque num deck com 6 Ball Lightning e várias cartas que blocam 2, Lightning Surge, que mais que bloca 2 aqui? O Entwine Lightning, Barraging Brohide, o Nimblism, o Winter's Bite, os Electrify, tudo. Com várias cartas que blocam 2 e 6 cartas que blocam 0, você poder blocar com um Rally e dar um +3 descartando uma carta é gigante. Eu tive turno 1 cheio de Ball Lightning, que eu ia tomar muito dano se eu não conseguisse fazer um Rally descartando um Ball Lightning para ganhar +3. Ou seja, o Rally me salvou 3 de vida no primeiro turno, que é o turno que em tese você bloca de graça e tal. Então assim, isso aqui é muito relevante. Eu gostei muito no deck, não tiraria mesmo com a decklist fechada, porque com a decklist fechada você ainda pode pegar as Ira de surpresa e ela funciona muito bem com os Ball Lights. Então eu adorei, ela funciona muito bem no fim da chain também. Você fez um monte de coisa, está sem nada floating, você quebra a sua Hardened Cross Trap, faz o Rally the Rearguard, quando o cara acha que não vem mais nada, vem mais 6 de dano. Aconteceu muito Rally the Rearguard no fim da chain, o cara já achando que acabou o turno, fim da chain não, né, porque é uma nova chain, mas enfim. O cara achando que acabou o turno e vem um Rally the Rearguard para 6. Funcionou muito bem, galera.
As non-attack já falei, então o que não funcionou bem aqui? Os Nimblism. Não consegui ver muita funcionalidade, eu preferia ter um pouco mais de consistência de Arrow, então rodar os Frazzle amarelo, que continuam com um breakpoint bom, 1/4, com um hit com dano adicional, eu acho que seriam perfeitos. Talvez eu tivesse ganho os jogos que eu perdi se eu tivesse essa diferença no baralho, então se eu fosse jogar outro torneio, seria essa diferença, o resto seria basicamente igual. Eu mudaria uma equipe também, mas vamos chegar lá logo mais, tá, galera? O que é uma interação muito relevante do baralho? Na verdade, vamos para as equipes já, que eu passo por algumas interações relevantes, detalhes. Weapons, eu estou usando Death Dealer e Shiver, tá, galera? Para que o Death Dealer e para que o Shiver? Eu basicamente não sei um match que eu rodaria o Shiver. Eu quero conseguir no segundo turno dar 20 bal de dano no adversário. E o Death Dealer é o que me proporciona isso, com mais consistência. Não é que não dê para fazer com o Shiver, mas é que é menos consistente. O Death Dealer me proporciona isso com consistência. Então, eu deixei o Shiver aqui, porque se eu pegasse alguma decklist muito bizarra, eu não sabia o que estava por vir, eu não conheço tanto a fundo o Commoner, estamos começando agora, é um formato novo ainda, e aqui no Brasil estamos nos primeiros torneios, assim, né? E eu fiquei com medo de pegar algum deck que eu fosse tentar me fadigar, alguma coisa do gênero e tal, e o Dominate fosse fazer diferença para não ser fadigado. Mas, na verdade, quando eu parei para refletir, meu deck não consegue fazer um Go Tall relevante. O que é isso? Estacar um monte de non-attack para deixar o seu ataque gigante, e aí o Dominate faz passar muito dano. Eu não consigo, no máximo eu ia fazer um Nimblism em cima de um Buzzbolt para levar ele para 8, e aí eu bato com 8 Dominate ou um hit dá mais um, mas, cara, isso não ganha jogo. Então, sinceramente, eu não rodaria o Shiver, rodaria só o Death Dealer, abriria espaço para mais uma equipe. Aí a gente pode discutir algumas opções, mas abriria espaço para mais uma equipe no lugar do Shiver, tá, galera? Mas, de novo, eu botei aqui porque, por via das dúvidas, não estava também sentindo falta de nenhuma equipe, e falei, então o último slot, ocupa com a Shiver. Se eu sentir falta, algum match, eu olhar o deck do cara e falar, não, esse match aqui precisa muito rodar, eu rodo, mas o Death Dealer vai ser a sua escolha para sempre, tá, galera? Você quer comprar essa carta, porque, como eu falei, muita coisa no seu deck tem Go Again. Então, comprar uma carta é basicamente um ataque adicional. Um ataque adicional é muitas vezes 4 de dano, né? Se a gente estiver falando do Entwine Lightning, se a gente estiver falando de um Lightning Surge ou de um Scar for Scar, enfim, muitas cartas do deck com 4 de dano. Às vezes um Rally, você compra um Rally e aí você quebra o Heart Necros Trap, então, para 6 de dano. Então, essa carta adicional é o que garante os turnos de mais de 20 de dano. Fiz turno já de 25, 24, 25 de dano com esse deck aqui, tá, galera? Além disso, de equipes, a gente tem a Bullseyes para mão, né? Tem a Bullseyes Bracers e tem a Mark of Lightning. A Bullseyes Bracers só jogo nos matches contra os Runeblades, né? E Kano, né? Que são os matches que eu preciso de Arcane Barrier. Nos Runeblades e tal, contra Briar, você pode até rodar o Mark of Lightning e tentar ganhar na corrida, porque eu acho que vai ser meio corrida mesmo. Então eu acho que é até melhor rodar o Mark of Lightning. Mas contra Viserai e contra Kano, você vai rodar Bullseye Bracers. Por que eu não rodo a Bullseye Bracers sempre? Vocês perceberam que o meu deck, ele não depende de arrows. Eu não quero depender de 2 arrows no turno, ficar cheio de arrow na mão. Isso é o que faz a Alex zicar, na minha opinião. Óbvio que ficar sem arrows é ruim quando você está numa build de Death Dealer. Mas com essa build agro, é menos pior do que ficar cheio de arrow. O que pode acontecer de péssimo é você ficar 3 turnos seguidos sem arrow. Aí é ruim. Mas turno sim, turno não de arrow, funciona muito bem. E é normalmente o que acontece. Turno sim, turno não. E você consegue contornar muito bem. Você não precisa da Bullseye pra nada, assim, tá, galera? Então, eu prefiro muito mais ter a Mark of Lightning. Teve jogo que ela causou 3 de dano. Teve jogo que eu causei 4 de dano com a Mark of Lightning, tá, galera? Lembrando que ela estaca com o Ball Lightning, por exemplo, que sempre que um ataque seu fosse causar dano, ele causa 1 a mais. A Mark of Lightning, o ataque causa o dano. Se você ler, quando um ataque seu é defendido por uma carta da mão, né, um ataque de Lightning ou Elemental, você pode destruir o Mark of Lightning. Se você fizer isso, o ataque causa 1 de dano ao herói. Então, como o ataque causa 1 de dano, se você tiver com 2 Ball Lightning na Chain, ele vai causar 1, mais 1, mais 1. Se você tiver com 2 Ball Lightning e um Frazzle,
Frazzle também é Deals Damage, galera. Então, 1, mais 1, mais 1, mais 1, enfim. Eu cheguei a causar 4 de dano com isso, então, só de você ouvir isso, acho que já se convenceu, né? Uma equipe que eventualmente causa 4 de dano praticamente imbloqueável, ao menos se o adversário tenha como prevenir dano, um Spectral Shield, uma coisa do gênero, 4 de dano imbloqueável é um equipamento must play, né? Então, você vai jogar com isso aqui, galera. É isso, Mark of Lightning. Aí a gente tem para chest o Cross Trap, Deep Blue e Nurun Hope, tá? Contra Kano, eu acho que o Kano não é tão agro. Então você pode tentar ir numa build de dar uma bloqueada nos Arcanes, mais relevantes, né? Os que tem um hit mais relevante e tal. Se bem que não tem muito on-hit. Tem um ou outro on-hit. Mas enfim, você pode bloquear uns Arcanes quando der e tentar botar pressão nele nos turnos que vier mais agro. Eu não acho que você precise do Hardened Cross Trap contra o Kano. Mas eu não testei esse match ainda. E eu nem sei muito bem como é o Kano Commoner. Então eu coloquei aqui, mas pode ser que eu esteja completamente errado. Simplesmente vale jogar de Hardened Cross Trap e tentar ganhar na race. Mas eu jogaria com o Snowrune, até porque agora com essa mudança que eu vou tirar Nimblism e colocar Frazzle amarelo, o deck ainda fica com um pouco mais de pitch. Eu acho que é tranquilo de vez em quando pitchar 2 ou 3 para parar uns Arcane, tá? Então é basicamente o Robe e aí a gente tem o Hardened Cross Trap com a Deep Blue, tá? Por que eu coloquei os dois? A minha decisão era jogar com Cross Trap, tá? Basicamente você quer encaixar eles nos turnos de barragem Brawlhide e nos turnos de Rally. Léo, mas você joga com 4, né? 2 barragem, 2 Rally. Imagina se você gastou a Cross Trap e depois compra um monte de barragem e Rally. Galera, o deck tem pitch. O deck consegue pagar um Rally sem ter que quebrar a Cross Trap tranquilo. E quando você está indo mais pro grind, também consegue pagar a barragem Brawlhide. E na pior das hipóteses, você bloca com o Rally, gasta alguma outra carta para blocar 5, alguma coisa do gênero. Você consegue contornar isso. Não pareceu um problema, e esse era um dos meus medos, tá? Jogar com 4 cartas pesadas, só tendo acesso a uma Cross Trap, né, para ganhar recurso, mas funcionou super bem. Até porque normalmente você não vai olhar as 4 no baralho. O jogo vai acabar antes, seja pro bem ou pro mal. Então, você vai no máximo olhar, 2 dessas 4 aqui. Então, a primeira você vai aproveitar o Cross Trap, a segunda você vai ou pitchar, ou blocar, ou aproveita, ou consegue pagar até mesmo sem o Cross Trap. Então, super tranquilo, é o que você vai querer usar. Eu coloquei a Deep Blue aqui, porque eu tava com um pouco de medo de não funcionar direito a Cross Trap, para falar a verdade, para ser bem sincero. E porque eu fiz teste, mas não testei o suficiente. E se eu percebesse que ela estava zicando um pouco, eu tinha a opção de trocar para Deep Blue. Hoje eu não vejo necessidade, eu acho que dá para tirar a Deep Blue aqui, sem muito estresse, se você não curtir muito ela e colocar alguma outra coisa no lugar, tá? Eu não rodei Deep Blue em nenhum match, nem rodaria, tá? Então ela tá aqui, mas não uma carta que eu jogaria agora. Aí a gente tem o Honey Hood, tá? E tem vamos pra mão, né? Na mão ainda tem um Ironheart Gauntlet, que eu também não rodaria. Eu botei aqui, talvez contra, sei lá, uns decks que tivesse um breakpoint muito relevante e tal, uma Briar, alguma Dorint, alguma coisa assim. Mas, sinceramente, testando o baralho com mais jogos, eu só quero ser mais agro, o Mark of Lightning dá muito dano, também não rodaria o Ironheart Gauntlet em nenhuma circunstância, mas está aqui. Aí tem as cartas do Kano, né, que é o Nurun Hood e Nurun Hope. Então, basicamente, contra o Kano você vai jogar de AB3, né, que é o Hood, o Robe e o Bullseye Bracers. E o que você vai manter é a Snapdragon Scalers, que é o que garante mais consistência quando eventualmente você vem um pouquinho mais zicado de Go Again, né? E, cara, é basicamente isso. No pé vai ser sempre Snapdragon Scalers. É isso. Então, dá para dar Go Again para majoritariamente quase todos os ataques, não dá para dar pro Barraging Brawlhide, nem pro Rally the Rearguard, mas eles normalmente são fim de turno mesmo, fim de Combat Chain, se entra com um desses dois. Um ponto de atenção aqui é basicamente o Death Dealer, tá? Ele é uma action. Então, diferente do Shiver, que é uma instant. Então, um ponto positivo do Shiver é que ele não quebra a sua Combat Chain para você eventualmente fazer um monte de Ball Lightning, depois fazer loadar um Arrow e tal.
o Death Dealer quebra. Então, muitas vezes, você vai fazer um Ball Lightning, aí você vai ter que ativar o Death Dealer, você tem que quebrar a Combat Chain, né? Fechar a Combat Chain, iniciar uma nova, porque ele é uma action, e aí você não ganha o bônus do Ball Lightning, porque é This Combat Chain. Lembrando que você ganha de outras cartas, tipo o Frazzle, que é This Turn, o Buzzbolt é This Turn também, então eles não dão um buff, o Electrify também, mas os Ball Lightning não, tá? Os Ball Lightning são This Combat Chain. Então toma cuidado quando você sequenciar Ball Lightnings aí e tiver que ativar um Death Dealer depois. O deck é basicamente esse, então vocês viram que é a ideia, tá? Então, pô, se a gente fizer, uma soma rápida de quanto dá para ameaçar de dano. Digamos que a gente faça um Electrify amarelo, coloca ele no arsenal. Nem falei do Honey Hood, né? Principal coisa de cabeça que tu vai usar é o Honey Hood. A ideia é você deixar o cara começar, você bloca com 3 da mão, quebra o Honey Hood no turno do cara mesmo, coloca a sua última da mão que você guardou, que é a mais relevante para deixar no arsenal e compra 4 cartas, tá, galera? É basicamente isso que você vai fazer para você ter 5 cartas no primeiro turno. Em geral, você vai querer colocar uma Lightning no arsenal para já poder ativar a habilidade da Alex no seu turno, dar Go Again pro primeiro ataque, e se você comprar um Electrify, óbvio, você vai querer colocar um Electrify, são 6 no baralho, então não é tão pequena a chance de você comprar no primeiro turno um Electrify. Então, se isso acontecer, você consegue já começar muito explosivo no jogo, e aconteceu muito jogo isso. Faz um Electrify, compra uma carta, você provavelmente vai vir com um Arrow, né? São 8, então você olhando... Se lembra? Porque você vai olhar as 4 cartas, vai colocar no arsenal, bloquear com 3, vai olhar mais 4, vai usar o Electrify, se você tirou ele, né? Vai comprar uma, então provavelmente você vai achar um Arrow, você vai ativar o Death Dealer, colocar esse Arrow, e aí você já tem... já olhou 7 cartas no total nesse turno, né? A que der mais pitch, você pitcha, e aí você começa a fazer seu turno insano, né? Você já usou um Electrify, você usa um Buzzbolt, um Frazzle, um Dazzling Crescendo, né? O Arrow que você comprar, bate com ele. Se for um Frazzle, por exemplo, que não tem Go Again, é melhor ainda. Você ganha o Go Again da Alex, né? Que você ativou no início do turno. Então você vai bater 5, fusa, porque você está com milhões de cartas na mão, você vai ter Lightning, você tem 20 Lightning, você fusa ele, tudo vai causar um de adicional, e aí você começa a ir para os breakpoints, né? Você sempre toma um pouco de dano no primeiro turno, normalmente, não sempre, tá? Então, muitas vezes o Scar for Scar está ativo, então você consegue bater com o Go Again, você consegue bater com seus Entwine Lightning, com seus Ball Lightning, com Go Again, então muita coisa com Go Again. E quando precisa, quando não vem os Go Again, eu quebro no primeiro turno mesmo, a Snapdragon Skater, seja feliz. Então, pô, às vezes você faz um Buzzbolt para 5, consegue fazer um Entwine Lightning para mais 4, já são 9. Aí você faz um Scar for Scar, não tem Go Again, ou um Lightning Surge ou um Raven's Claw, não tem Go Again, para mais 4, já são 13, mas você quebra a Snapdragon e você fecha com um Barraging Brawlhide, né, quebrando uma Cross Trap, ou um Rally quebrando uma Cross Trap, para mais 6 já são 19, com os on-hit do Buzzbolt esse turno todo, né, cada um que irritar dá mais 1, com Electrify dando mais 1, 2 ou 3. Então, de novo, esse exemplinho de turno que eu dei aqui deu mais de 20 de dano, e eu nem considerei as melhores possibilidades possíveis aqui, tá, galera? Então, é muito consistente dar mais de 20 de dano com esse deck no primeiro turno, você olhando 7 cartas, né? Então foi só um exemplo do que pode acontecer. E como aconteceu no torneio? Vamos para o torneio em si, que esse vídeo está ficando gigantesco. Eu caí num grupo com Viserai, Bravo, Ira, Odin e Dash, tá, galera? Nessa fase de grupo, todo mundo se enfrenta, todo mundo enfrenta todo mundo. Então... basicamente, eu primeiro enfrentei o Odin, e o que aconteceu foi que ele era um Odin muito focado no combo do Thump com o Pummel, né? O Thump é aquela que ele tem um poder maior do que o poder base dele. Ele ganha Dominate, seu adversário descarta uma carta, então ele bate, sei lá, para 6 com Dominate, deixa um Pummel guardado, 6 não, né? Porque ele quebra Goliath, então são 8 com Dominate, usa um Pummel, seja de qualquer cor, mas enfim, digamos que num cenário de um vermelho, são 12 Dominate, um hit, descarta 2, então é um deck de Odin um pouco mais agressivo,
bastante dano, tem Strength of Sequoia, algumas cartas que você prepara no turno anterior para deixar os ataques bem bufados. Então, eu já sabia que vinha o combo do Thump com o Pummel. O que eu fiz foi tentar colocar pressão, porque eu sabia que ele ia ter que pivotar para fazer o combo. Ele fez, foi a pouco de vida, pivotou, fez o combo em mim para 10 ou 12 de dano, alguma coisa assim. Eu estava com a vida praticamente inteira ainda. O que eu fiz foi, eu estava preparado quando eu vi que ele ia pivotar, ele começou a tomar todos os ataques. Então eu preparei um arsenal com um ataque mais pesado, se eu não me engano, eu deixei um Barragem Brohide no arsenal, que é aquele que bate 7, se bloquear com menos de 2, ganha mais 1. E mantive 2 cartas com Go Again na mão, sei lá, um Ball Lightning, qualquer outra coisa, um Entwine Lightning. Então eu tomei todos os 12, descartei 2 cartas, mas mesmo tendo descartado 2, eu consegui voltar com Entwine Lightning, com Go Again, e aí, sei lá, pitchei um Ball Lightning, qualquer coisa, e fiz o Barragem Brohide do arsenal. Então, eu bati 11 com 2 cartas na mão, né? Ameaçando 12 se irritasse o Barragem Brohide, tá? Então, se irritasse não, né? Se ele blocasse com menos de 2 da mão, ameaçando 12. Então, eu tomei todo aquele dano, mas eu consigo com 2 cartas voltar com 12. Então, esse é o poder do Barragem Brohide, galera. Então, foi o que garantiu aquele jogo, porque ele pivotou bem, ele conseguiu descartar as cartas, só que eu enxerguei o pivot dele naquele momento, né, o momento que ele ia tomar o dano para tentar ganhar o tempo do jogo, e eu consegui manter poucas cartas na mão que mantiveram o tempo do jogo, tá? Eu não lembro se foram exatamente essas, mas eu lembro que foi essa situação. Eu mantive uma no arsenal, tomei tudo, fiquei com 2 na mão, e como ele tinha ido a pouco de vida, né, para tentar ganhar o tempo do jogo, ele até me levou a, sei lá, 8, alguma coisa assim, ou 6, sei lá, só que aí eu consegui voltar com todo esse dano, ele tinha ainda muito pouco também, a 6 ou alguma coisa do gênero, e aí ele teve que bloquear com a mão praticamente toda, e eu consegui simplesmente colocar pressão e vencer naturalmente. Depois eu enfrentei no mesmo dia o Bravo e o Viserai. O Viserai, ele veio com uma build bem mid-range, que não colocava pressão suficiente e não tinha um hit relevante o suficiente. Então, eu simplesmente consegui tomar todo o dano no início, porque ele não era agressivo o suficiente, e também não tinha esses on-hit que incomodavam o suficiente, e voltar com um turno de mais de 20 de dano, 23, sei lá, e aí ele teve que bloquear com a mão toda, mesmo assim tomou uma cacetada de dano, eu ainda fiz um arsenal e voltei para mais um turno, sei lá, 15 de dano, e aí ele não conseguiu voltar para o jogo mais. E depois eu joguei contra o Bravo. O Bravo tava com uma build meio auras, de tentar, com Slogism e Pummel, então era uma build bem agro, de tentar bater com um ataque bufado com Slogism para mais 5, dar um Pummel em cima disso para mais 4, sei lá, e com um on-hit relevante. Ele quase me quebrou o jogo com um on-hit no primeiro turno. Ele botou um Dominate no primeiro turno naquela carta que o seu adversário não pode jogar com ataques que custem 3 ou menor. E eu tava com 2 Ball Lights na mão, que eu não podia nem blocar e nem ia poder usar na volta. Então foi catastrófico. O que me salvou foi o Rally the Rearguard, porque eu comprei um Rally the Rearguard e comprei sei lá, um Scar for Scar, um ataque para 4 com Go Again, assim. Então, eu consegui usar, na minha mão ainda tinha se eu não me engano, um Raven's Claw, que eu coloquei no arsenal. Então, apesar de ter ficado com 2 Ball Lights na mão, eu consegui pitchar o azul, sei lá, e aí eu consegui bater com o Raven's Claw com Go Again, bati com o Entwine Lightning, ou o Scar for Scar, não lembro qual foi, fusando com o outro, e aí eu quebrei a Heart Necross Trap. Eu não lembro se sobrou mana se era azul ou não o Ball Lightning, mas sobrou mana, e aí eu consegui bater com o Rally the Rearguard. Então, se você contar aí, foi 5 do Ravens vermelho, mais 4 do Scar for Scar 9, mais 6 do Rally 15. Então, eu consegui voltar com um dano suficiente para incomodar big time, assim, apesar de ter ficado zicado com 2 Ball Lights na mão depois daquele on-hit, e um ficou na minha mão, que eu fiz arsenal depois. Só que 15 foi o suficiente para ele tomar praticamente tudo. Eu acho que ele blocou com uma carta e resolveu tomar todo o resto para voltar num turno mais agro. Só que o turno agro dele não foi agro o suficiente para me matar.
Então eu só tomei tudo e voltei com um turno de novo 20 de dano. E aí ganhei o jogo. Depois joguei contra a Dash. E a Dash é baita forte no Commoner também. Um baita deck. Só que o que aconteceu foi que ele escolheu começar e ele fez tudo aqueles trick dele de pistola, botar contador, fazer arsenal e tudo. Só que a minha cabeça foi a seguinte: eu posso deixar ele fazer contador e fazer arsenal. Se eu conseguir dar 20 mais de dano, ele não vai ter como não blocar com a mão inteira. E eu vou conseguir o tempo do jogo, mesmo ele tendo feito contador na pistola, feito arsenal e tudo. E foi o que aconteceu. Eu fiz um turno muito insano e ele não conseguiu voltar para o jogo nunca mais. Eu fiz um turno com o Electrify no turno 1, muita pressão, foi mais de 20 de dano no primeiro turno. E ele, se eu não me engano, foi a pouquíssimo de vida já no primeiro turno. E eu terminei o jogo com 14 de vida, alguma coisa assim. Foi bastante pressão. Esse jogo, o deck funcionou redondíssimo. Aí eu fui pro jogo contra a primeira Ira, né, que foi o CD, ainda na fase de grupos. Nós dois já estávamos classificados, tá? Só que o que aconteceu aqui foi que eu fiz um turno maravilhoso, coloquei pressão, consegui manter a pressão no jogo por um tempo, só que chegou um momento que eu não lembro o que aconteceu, se ele comprou uma mão muito relevante, conseguiu pivotar. Eu acho que eu fiquei uns turnos sem comprar Arrow também, então eu consegui colocar alguma pressão, mas nada que incomodasse tanto assim. Ele conseguia blocar com 3 cartas e ainda bater com 2 Kodates, fazer mais alguma coisa, e aos poucos essa vida foi aproximando. Chegou um momento que ele conseguiu pivotar e eu não estava mais conseguindo dar muito dano. Eu tive uns blocos meio ineficientes aí com umas Ball Light na mão, e eu percebi que Ball Light é uma carta muito trágica contra a Ira nos 2 matches, porque você não bloca e você bate ela, não incomoda tanto a Ira. A Ira não se importa de blocar com algumas cartas na mão e ela não tem nenhum breakpoint muito relevante. Então, a azul é péssima porque a Ira consegue blocar com a equipe. Então, simplesmente ele conseguiu levar o jogo, mas acho que esse jogo foi fair. Se eu tivesse tido um turno com um pouco mais de pressão a mais, eu acho que eu levava. Porque eu comecei muito bem, mas eu perdi o tempo do jogo eventualmente, aos poucos, que é o que a Ira faz, né? Turnos muito eficientes, com às vezes uma carta na mão, 2 cartas na mão, uma na mão e uma no arsenal, coisa do gênero, e acaba ganhando o tempo do jogo. Foi o que aconteceu. Mas eu passei, fui pro top 8, e aí no top 8 eu encontrei outra Ira, aqui, que eu perdi, tá? E nessa aconteceu algumas coisas interessantes. Primeiro, o jogo estava muito parelho, tá? Muito parelho, foi bem pro grind, assim. Eu passei dano pra caramba, ele passou dano pra caramba, ele terminou com 1 de vida, se eu não me engano. Ele terminou com 1 de vida, foi isso, 1 de vida. Então o jogo foi muito parelho, assim. Só que o que rolou? Dois problemas. Nesse jogo, eu ativei o Death Dealer uma vez, e o jogo tiveram, sei lá, 8 turnos esse jogo. Esse jogo foi muito tempo de jogo, muito grind. Não dá com 8 turnos se ativar o Death Dealer uma vez. Não só é estatisticamente difícil, você tendo 8 arrows, vai se achar 1 no baralho, mas isso acabou me prejudicando porque eu deixei de comprar, né? Esse deck depende de comprar Death Dealer. Essa compra mais que dá a consistência de fazer o fuse direito, de pitchar direito, de colocar a pressão no momento que precisa, e eu não consegui. Então, no outro match também, né, de Ira, mas no outro match, acho que foi um turno ou outro, foi mais fair. Nesse match aqui, eu fui muito prejudicado por não comprar os arrows, e por isso que eu falei que eu trocaria muito o Nimblism por um arrow, por mais um arrow, tá? Nesse match, inclusive, foi um match que eu fiz alguns misplays. Foi um misplay com certeza, mas outro não foi necessariamente um misplay. Eu segui uma linha que eu acho que era... se você fosse colocar as probabilidades na mesa e calcular certinho, que é óbvio que nem sempre você consegue fazer isso naquele momento de tensão, você está jogando e tal, eu acho que eu teria feito diferente e teria dado certo, que era o... Enfim, eu vou chegar lá. O que aconteceu foi o seguinte: no meu primeiro misplay, ele bateu com uma Kodat para 2, né, no segundo ataque da Ira, e eu tava com 5 de vida. E naquele momento, eu esqueci completamente que a decklist era aberta.
e falei, eu não posso tomar um Razor. Ele tava com mana float, em 2 ou 3 cartas na mão, não tinha usado nenhum Razor no jogo, porque ele não tinha Razor no deck. É a deck Ligiara campeã, inclusive, não tinha Razor Reflex. E o que eu fiquei pensando foi, cara, viajei, esqueci que a decklist era aberta. Acontece essas coisas no torneio, né? E se eu soubesse, eu ganhava o jogo, porque eu bloqueei com uma carta justamente tentando contornar o Razor Reflex, só que ele não tinha. Então eu simplesmente podia tomar 2 daquela Kodat, ficar com uma carta a mais na mão, que ia ser o suficiente para ganhar na volta. Então foi bem sad, assim, porque matou meu jogo essa misplay minha. Só que não me deixou tão decepcionado, porque meu adversário também cometeu uma misplay que também quase me entregou o jogo. Tão ruim quanto a minha. Ele teve uma hora que ele quebrou o chess piece dele para ganhar 2 recursos e bateu com uma Kodat, esquecendo que ele tinha que ter uma carta com 0 pitch e perdeu o turno, basicamente, com 2 na mão ainda. Ele tinha feito um ataque já antes da Kodat, foi nesse mesmo turno. Ele bateu com a Kodat sem ter o Go Again. E aí eu poderia só ter tomado 2 e voltado com a mão cheia. Só que eu joguei em torno de um Razor que não existia. Então, assim, nós 2 erramos no mesmo turno. Se ele tivesse jogado certo, e eu jogado certo também, eu acho que eu perderia do mesmo jeito. Então, por isso que eu não me decepciono muito. Mas, dado que ele jogou errado, se eu tivesse jogado certo, eu ganharia. Porque no turno seguinte foi o turno que... Foi meu último turno, efetivamente, de ataque. E eu não consegui causar o dano, a pressão que eu precisava. O meu segundo erro, que eu falei que não foi necessariamente um erro, foi que no turno seguinte eu quebrei o Mark of Lightning para dar 2 de dano com uma Ball Lightning na chain. E levei ele a 1 de vida. E o que eu tava pensando naquele momento? Eu tenho muito ataque com Breakpoint, tipo Entwine Lightning, Scar for Scar, Dazzling Crescendo, enfim. O próprio Barraging Brohide. Então eu tenho muito ataque para Breakpoint 4. Então o que eu pensei foi, se eu levo ele a 1, eventualmente se eu não comprar mais Ball Lightning, tá suave. Porque eu vou... É só eu comprar os ataques de 4, que ele vai ter que bloquear com 2 cartas todo turno. Pelo menos se eu atacar com 1, ele tem que bloquear com 2. Ele não tinha mais equipe. Só que o que eu não pensei naquele momento? Eu não tinha visto os Arrows. Basicamente nenhum. Como eu falei, eu só usei 1 no jogo. Então os 2 Frazzle estavam no deck. E eu não tinha visto quase Ball Lightning. Eu tinha usado 2 Ball Lightning no jogo. 1 no início e 1 agora, nesse ataque. Que eu tinha acabado de quebrar o Mark of Lightning. Então significa que eu tinha 4 Ball Lightning no deck e os 2 Frazzle ainda, e meu deck estava menos da metade, se eu não me engano, ou estava na metade ou um pouco menos. Acho que um pouco menos da metade. Então, a chance de eu comprar 2 cartas que procavam o Mark of Lightning, dano, era maior, se bobear, do que eu comprar esses Breakpoints. Foi o que aconteceu. No turno seguinte, eu fiquei com 2 Ball Lightning na mão, eu bloqueei com as outras 2 para eu não morrer, só que eu fiz Ball Lightning, para 3 e 2, era um amarelo e um vermelho, e ele blocou com 2 e ficou com uma mão de 2 cartas que eu já não consegui sobreviver mais. Se eu tivesse guardado o Mark of Lightning, eu tinha ganho nesse turno. Ball Lightning, Mark of Lightning me ganhava o jogo, porque ele estava com 3 de vida, né, antes de eu quebrar o Mark of Lightning e causar 2. Então isso não foi exatamente um erro, foi uma linha que eu resolvi seguir, que não foi a melhor, e talvez... Em outras circunstâncias, se eu tivesse visto os Frazzle, visto um monte de Ball Lightning, fosse melhor quebrar o Mark of Lightning e procurar os Scar for Scar, os Entwine Lightning e tal, os Lightning Surge. Só que, dada aquela situação de jogo, eu deveria ter pensado melhor e não quebrado aquele Mark of Lightning. Então foi meu erro que custou o jogo. Então, assim, esse foi o campeonato. Se fosse falar, dá para ganhar de Dash? Dá. De novo, esse jogo dava para ganhar. Meu adversário cometeu um erro? Cometeu. Mas eu dei azar nos Arrows também. Eu também cometi um erro. Então, assim, teve situações para todos os lados. Ele terminou com 1 de vida mesmo assim. Então, dá para ganhar da Ira com o Alex. E eu testei aqui fisicamente antes, eu vi que estava mais ou menos 50-50. Coincidência eu ter perdido para as 2 que eu joguei. Eu não acho que o deck seja fraco contra a Ira. De novo, eu acho que seja 50-50. Assim como você rolar par ou ímpar no dado é 50-50, você pode rolar 2 vezes seguidas e dar 2 par ou 2 ímpar. Então, eu acho que aconteceu nesse torneio, mas eu acho que é totalmente ganhável de Ira jogando de Lex, então jogaria novamente. E, de novo, esse último match também,
Se eu tivesse no lugar dos Nimblism os Frazzle amarelos, teria ganho. E eu não vi nenhum outro match que eu tenha precisado dos Nimblism e que tenham feito a diferença para eles compensarem, manter eles na lista. Então eu trocaria isso, tá, galera? Eu espero que vocês tenham curtido o Deck Tech. A ideia do deck foi um deck bem diferente. A campeã foi a Ira. A Ira é claramente mais consistente, né? Vocês podem ver aqui. Basicamente, eu passei aqui, mas só tinha uma Ira, então algum que não era a Ira do meu grupo tinha que passar. Esse grupo passaram 2 Ira. Esse aqui tudo bem, teve uma Ira que não passou, mas era uma Ira Pummel, então uma Ira um pouco mais meme, né? É uma build um pouco mais diferenciada, não é a padrão zona. Esse aqui também passou uma Dash, mas só tinha uma Ira no grupo. Então, cara, se bobear, se tivesse 2 Ira em cada grupo, passava as 2. Então, a Ira realmente é um deck muito consistente. Você vê que a final foi Ira contra a Ira. No top 4 foram 3 Iras, tá? E no top 8 foram 1, 2, 3, 4, 5 Iras, tá, galera? Então, é uma presença muito relevante. Bom, a ideia é fazer isso também pro Blitz e pro Constructed. Eu espero que vocês tenham curtido pra caramba. E, galera, o vídeo ficou gigantesco. Até a próxima. Um abraço. Não esqueça de deixar o like. Valeu!